Olá, nesse tópico estudaremos a técnica de modelagem de pequenos sinais, denominada espaço de estados médio. Slobodantchuk apresentou diversas contribuições relevantes para a eletrônica de potência, dentre as quais se destaca o conversor Chuk, denominado em sua tese Optimum Converter, a técnica de modelagem por espaço de estados médios e, futuramente, os conversores quadráticos com único interruptor, que permitem obter amplas taxas de conversão, tanto em modo abaixador quanto em modo elevador. A técnica de análise de pequenos sinais, denominada State Space Averaging, ou espaço de estados médio, foi proposta como parte da tese de doutorado de Slobodantchuk e publicado nas referências R1 e R2, mostradas no slide. A referência R1 trata da modelagem apenas em modo de condução contínua, ao passo que a referência R2 trata da modelagem de conversores operando em condução descontínua. Então, a abordagem consiste em analisar os valores médios das variáveis associadas à operação do conversor, perturbá-las e linearizar o conversor em torno do ponto de operação. Devemos ressaltar que os conversores estáticos de potência são sistemas complexos, não lineares, variantes no tempo. E, adotando-se técnicas de modelagem de pequenos sinais, como o espaço de estados médio e o interruptor PWM, é possível representar o conversor estático para um ponto de operação específico, tratando-o como um sistema linear invariante no tempo. Dessa forma, é possível projetar controladores lineares especificamente sintonizados, visando regular grandezas de interesse associadas à operação do conversor estático. O modelo de pequenos sinais desenvolvido a partir da análise do espaço de estados médio considera que o conversor opera em regime permanente e, além disso, não incorpora a influência da ondulação de corrente ou tensão de alta frequência. Dessa forma, observa-se a evolução dos valores médios das variáveis de interesse ao longo do ciclo de comutação, resultando então em um conversor linearizado para um ponto de operação desejado. Tem-se nesse diagrama de blocos a representação de um conversor operando em malha fechada, em que há apenas uma malha responsável por manter a tensão de saída regulada, que é o que encontramos na maioria das aplicações práticas. Então, a tensão de saída é regulada e fornecida como o sinal de entrada para um controlador linear, que, por sua vez, possui uma referência. Os dois sinais são comparados entre si, gerando um sinal de erro, VC, que por sua vez é comparado com uma forma de onda triangular ou dente de serra com frequência fixa, gerando a razão cíclica delta, que terá influência direta na operação do conversor por meio do acionamento do interruptor controlado. Então, essa é a premissa adotada na análise que se segue, visando projetar controladores lineares para os conversores estáticos. Analisando o diagrama de blocos em questão, em termos de sua composição, é possível identificar variáveis de entrada e saída para cada um dos blocos. Por exemplo, o controlador PWM tem como saída a razão cíclica e tem como entrada o sinal de controle associado ao compensador. Por outro lado, o conversor em si possui como variável de saída a tensão de saída e a variável de entrada o sinal VC de controle obtido a partir do controlador linear. Então, adotando-se essa representação, vamos considerar que o objetivo é obter uma função de transferência que relacione a tensão de saída e a razão cíclica, considerando ainda o ponto
de operação definido em termos dos valores médios VO e D, que representam a tensão de saída e a razão cíclica, respectivamente. Então, no estudo que se segue, tem-se que valores representados em letras maiúsculas correspondem a valores médios, valores representados em letras minúsculas e itálico serão definidos como pequenas perturbações e a letra minúscula sem a representação em itálico justamente é a soma do valor médio e da perturbação. A análise que se segue considera o conversor operando em modo de condução contínua. Considerando qualquer uma das 6 topologias básicas, isto é, buck boost, choke, CPIC ou zeta, haverá apenas 2 etapas de operação. Na primeira etapa, o interruptor conduz, o diodo está bloqueado. Na segunda etapa, o interruptor está bloqueado, o diodo conduz. Assim, cada etapa de operação será representada por meio de um vetor de estados, composto pelas correntes nos indutores e pelas tensões dos capacitores. Essa técnica de análise pode ser aplicada a um conversor com qualquer número de etapas, porém, quanto mais complexa for a topologia, mais complexa será a análise e as expressões e manipulações matemáticas associadas. Por exemplo, os conversores buck-boost e buck-boost são sistemas de segunda ordem, possuem apenas um indutor e um capacitor. Por outro lado, os conversores choke, CPIC e zeta são sistemas de quarta ordem, porque possuem 2 indutores e 2 capacitores. Além disso, é possível incorporar não idealidades nessa análise, visando obter um modelo mais próximo possível do conversor real. 2 não idealidades têm influência significativa no comportamento do conversor. Uma delas é a resistência série do indutor, que afeta o ganho estático. E a outra é a resistência série equivalente do capacitor de filtro de saída, que leva ao surgimento de um zero no semiplano esquerdo. Então, vamos adotar aquela representação típica de espaço de estados e, além disso, considerar que VI é a tensão de entrada, A1 e A2 são matrizes de estado quadradas e B1 e B2 serão vetores. Sendo assim, podemos representar as etapas de funcionamento na forma x ponto é igual a x mais BU, como está mostrado por meio das expressões 1 e 2. Além disso, o vetor de estados é composto pelas correntes nos indutores e tensões nos capacitores. Então, para os conversores buck-boost e buck-boost, temos apenas a corrente IL e a tensão VC. Por outro lado, para os conversores choke, CPIC e zeta, teremos as correntes IL1 e IL2 e as tensões VC1 e VC2. A variável de saída é representada da forma VO igual a C vezes X, sendo X o vetor de estados, e essa variável está associada às etapas de funcionamento. Considerando, então, a priori na análise, um conversor com 2 etapas, teremos, então, 2 equações para a representação da variável de saída, que no caso é a tensão de saída. Além disso, devemos escrever as variáveis ao longo de um ciclo de comutação, adotando-se a representação mostrada nas equações 5 e 6. Agora vamos perturbar todas as variáveis, x, tensão de saída, e razão cíclica. A tensão de entrada não será perturbada nesse caso específico em que se deseja obter o comportamento da tensão de saída frente a variações da razão cíclica. Portanto, a tensão de entrada permanece constante e igual ao seu valor médio. Assim, considerando que a derivada de valores médios é nula e o produto de 2 pequenas perturbações também é nulo,
pode-se perturbar a equação 5, resultando na equação 9. Logo, o resultado final poderá ser representado de forma simplificada, considerando-se a representação em termos das matrizes A e B, segundo as equações 10 e 11, respectivamente. Desprezando-se as perturbações na equação 9, é possível obter a representação AX mais B vezes VI igual a zero. Além disso, rearranjando a expressão de tal forma a determinar a matriz X, chega-se à igualdade correspondente à multiplicação da inversa da matriz A pela matriz B por VI. Por outro lado, se considerarmos apenas a componente CA, ou seja, as pequenas perturbações na equação 9, pode-se obter a equação 13. De forma semelhante, vamos perturbar a equação 6, que resulta na representação mostrada na equação 14, sendo que a matriz C é dada pela equação 15, de forma semelhante ao que foi mostrado anteriormente para a matriz A e a matriz B. Assim, considerando apenas a componente CC, tem-se equação 16 associada ao comportamento da tensão de saída. Por outro lado, a equação 17 representa a componente alternada relacionada à equação 14. Se isolarmos x na equação 16 e igualarmos ao resultado mostrado na equação 12, chegaremos a uma relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada mostrada na equação 18. Aplicando-se a transformada de Laplace às equações 13 e 14, após algumas manipulações, é possível obter a representação dada pelas equações 19 e 20. Além disso, substituindo-se x de S, correspondente à equação 19, na equação 20, é possível obter a equação 21, que representa a função de transferência que relaciona o comportamento da tensão de saída frente a variações da razão cíclica. Então, para definir a expressão simbólica e genérica da função de transferência para um dado conversor, ou mesmo seu valor numérico correspondente, é necessário conhecer as matrizes A, B e C e, além disso, o vetor x. Sendo que o vetor x pode ser representado em termos de valores médios das variáveis, conforme mostraremos na sequência. Para obter sinais de comando para interruptores controlados em conversores estáticos, empregando-se modulação por largura de pulso, ou PWM, considera-se a comparação entre um sinal de controle obtido a partir de um compensador com uma forma de onda de frequência fixa denominada portadora, que pode ser uma forma de onda dente de serra ou triangular. Embora, via de regra, assume-se que o sinal de controle possui apenas a componente contínua, na prática, existe também uma componente alternada decorrente da operação do conversor em alta frequência. Então, para obter uma função de transferência que relaciona a razão cíclica com o sinal de controle, vamos considerar que o sinal de controle possui um valor médio, representado em letra maiúscula, e também possui uma componente CA, segundo a representação das equações 22 e 23. A obtenção de pulsos de comando reside na comparação do sinal de controle com a portadora de frequência fixa. Então, se o sinal de controle possuir amplitude superior àquela da portadora, teremos uma razão cíclica unitária, do contrário, a razão cíclica será zero. Então, podemos dividir a equação 23 pelo valor de pico da portadora dente de serra, resultando na equação 24. A equação 24 representa o comportamento instantâneo da razão cíclica, sendo que, nesse caso, pode-se ignorar os termos
associados a altas frequências em virtude da presença do filtro passa-baixa associado ao conversor. Assim, a razão cíclica instantânea possuirá um valor médio representado por 26 e uma componente CA representada por 27. Assim, aplicando-se a transformada de Laplace e algumas manipulações matemáticas, pode-se chegar à equação 28, que demonstra que o modulador PWM está associado a um ganho igual ao inverso do valor pico a pico da forma de onda portadora dente de serra. Esse ganho deve ser considerado na análise do conversor operando em malha fechada, porque tem influência direta na sintonia de controladores lineares. A análise realizada anteriormente permitiu obter duas funções de transferência, ou seja, a função de transferência que relaciona a tensão de saída e a razão cíclica e a função de transferência do modulador PWM. Porém, uma análise semelhante pode ser realizada para se obter qualquer função de transferência de interesse associada a um conversor estático. Agora vamos realizar a análise de um conversor Buck, que está associado a duas etapas de operação, da forma mostrada no slide, sendo então que as variáveis de estado são x1 e x2. Além disso, como não idealidades, tem-se a resistência série do indutor RL e a resistência equivalente do capacitor de filtro RSE. Analisando-se a malha externa do circuito mostrado na figura A, é possível obter a equação 29 e, de forma semelhante, analisando a malha de saída, na mesma figura, pode-se obter a equação 30. Deve-se ressaltar que essa análise, naturalmente, reside na aplicação das leis de Kirchhoff, das correntes e das tensões, que é bastante simples. Rearranjando as equações 29 e 30 obtidas anteriormente, é possível obter a representação matricial correspondente a 31, que é equivalente àquela representação AX mais BVI mencionada anteriormente para a primeira etapa. De forma semelhante, pode-se realizar a mesma análise para a segunda etapa de funcionamento, correspondente à figura B mostrada nos slides anteriores, chegando-se então a A2 igual a 1 e B2 igual a 0 para a condição na qual o diodo está conduzindo. Além disso, o comportamento da tensão de saída é ditado pelas equações 32 e 33. E, a partir da análise das equações de estado obtidas, é possível chegar a 34. Podemos obter a função de transferência desejada sem qualquer tipo de simplificação ou ainda adotar as simplificações que se seguem. A primeira é o fato da resistência de carga ser normalmente muito maior que a resistência série do capacitor de filtro, e a segunda é o fato das resistências associadas a elementos parasitas normalmente serem muito pequenas e, portanto, desprezíveis. Então, chega-se às expressões simplificadas para as matrizes A, C e B, correspondentes às equações 35, 36 e 37, respectivamente. Deve-se ressaltar que quanto mais elementos parasitas foram incluídos na análise, mais completo é o modelo, mas mais complexo também é o cálculo necessário para obter a função de transferência. Lembrando que esse cálculo envolve operações matriciais e até mesmo inversão de matrizes, como é o caso da inversa da matriz A, correspondente à equação 38. Anteriormente, demonstrou-se que a característica estática ou o ganho estático do conversor pode ser obtido a partir de um produto de matrizes, considerando-se que as matrizes para o conversor Buck foram obtidas anteriormente e substituindo-as nessa expressão, pode-se obter a equação 39, que corrobora com a análise do conversor Buck utilizando o balanço volt-segundo para obter o ganho estático. Desprezando-se todos os elementos parasitas, tem-se que a tensão de saída é igual ao produto entre a razão cíclica e a tensão de entrada.
Porém, constata-se aqui que tanto a resistência série do capacitor quanto do indutor tem influência direta na tensão de saída que é aplicada à carga no caso de um conversor real. Além disso, considerando-se a igualdade correspondente à equação 40 e a igualdade correspondente à equação 41, pode-se utilizar a equação que foi obtida anteriormente a partir da perturbação das grandezas médias, e é mostrada no slide, para obter finalmente a função de transferência que representa o conversor Buck e relaciona a tensão de saída com a razão cíclica. Essa função de transferência é empregada na implementação do controle em modo tensão, que emprega uma única malha de controle. O que se constata é que o conversor Buck representa um sistema de segunda ordem. Se analisarmos atentamente o circuito correspondente a essa topologia, vamos identificar a presença de um filtro passa-baixa na saída, correspondente à associação do indutor de filtro e do capacitor de filtro, sendo esse também um sistema de segunda ordem. Aplicando-se o método de modelagem de pequenos sinais de espaço de estados médio, é possível obter qualquer função de transferência relacionando duas variáveis de interesse, bastando para isso realizar o procedimento análogo ao que foi apresentado anteriormente. Como exemplo, tem-se na equação 43 a função de transferência que relaciona a tensão de saída frente a variações da razão cíclica para o conversor Buck-Boost. O que se constata é a presença de um zero no semiplano direito, sendo que os conversores Buck-Boost, Boost, Chuk, Cepic e Zeta são sistemas de fase não mínima, ao passo que o conversor Buck é um sistema de fase mínima. Uma desvantagem do uso de espaço de estados médio é o fato de que o procedimento de cálculo se torna mais complexo à medida que se incluem mais não idealidades e à medida que a topologia se torna mais complexa. Por exemplo, no caso dos conversores de quarta ordem, Chuk, Cepic e Zeta, a representação das funções de transferência resulta em equações bastante complexas. Embora possam ser utilizados softwares dedicados como o MATLAB para simplificação das expressões, ainda assim se tem representação dos modelos de pequenos sinais em termos de equações que contêm um elevado número de termos. Essa desvantagem não existe, por exemplo, no método de modelagem de pequenos sinais baseado no interruptor PWM, que veremos em outro vídeo. Essa última técnica reside na aplicação de conceitos básicos de circuitos elétricos para a obtenção de funções de transferência de interesse. Então, apenas para encerrar o vídeo, gostaria de mencionar que esse material foi preparado adotando-se como base o material do professor José Antenor Pomilho, da Unicamp, disponível no link mencionado.